hoje vai ter dia mais relaxando. Se a gente comparar como ontem, a gente vai no ônibus muito longe, até Monte Tabor. Mas a gente aqui está no Campos dos Pastores. Que significa o quê? Significa pastores como pastores, com carneiro, com tudo isso. E, evidentemente, vem o anjo Gabriel, que falou para eles, você não ouviu sobre a história de já tem rei novo, aonde eles mostrou a eles. Então, o Campo dos Pastores é aqui. E, esse lugar aqui também, genealogicamente, está com a história de Jesus e rei Davi e até Ruth e Boaz, ok? Conhece a história de Ruth e Boaz, de tribo de Judá? Então tudo foi aqui, em Belém. Belém, Bet-Sahur é o mesmo lugar. Então toda essa história aconteceu aqui. Normalmente tem ruínas, a gente vai ver ruínas lá. Tem também igreja, mas tem ruínas e perto de ruínas tem cavernas. Gente morou na caverna, os pastores que guardou as carneiros, tudo isso, eles morou dentro da caverna. Então a gente vai ver isso também. Essa mais ou menos essa história. Também tem a história de três magos, também, que eles também fez aqui. Aqui ninguém sabe exatamente e perguntou se eles não ouviram sobre o Rei Novo aonde. Então, essa toda a história junto, porque você perguntou por que tão sagrado esse lugar aqui. Lugar sagrado. Porque essa é a história. Essa história de Jesus, história da Bíblia, tudo junto. Sim. Tá bom? Você quer falar? A gente vai explicar lá na... Tá bom. Vamos lá. Próximo vídeo a gente vê mais. Aqui é o Campo dos Pastores. Vou mostrar para os irmãos. Você sabe o que chama Campo dos Pastores? Tá Isso dizendo aqui tem aí? pastores. Aqui ficam os pastores. Aqui é o início, viu? Pastores de Amém? carneiro. A gente continua em outro vídeo. O único lugar do Israel que é lugar árabe. Árabe que significa árabe, não é muçulmano, árabe, que está com 80% de cristãos e 20% muçulmanos. Normalmente, em todos os lugares, virou encontrável. Ok, por exemplo, 30 anos atrás, Nazaré foi 80% cristãos e 20% muçulmanos. Hoje em dia, mudou completamente. Mesma situação em Belém, que foi 80% cristãos, 20% árabes, e virou 80% muçulmanos, 20%. Aqui tem mais ou menos 13 mil pessoas, 80% cristãos. Esse é o único lugar que ainda tem majority de cristãos que não é muçulmano. Como é o nome aqui desse lugar mesmo? Esse lugar, Bet-Sahur. 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 Então, esse lugar, a gente está na fronteira, você está vendo geologicamente, o deserto está aqui mesmo, já é deserto. Vocês estão vendo lá aquelas montanhas lá no fundo? Sim. Aquelas lá são... Aqui perto. Você Não, tá lá no falando- fundo são... Onde? Como chama? Não, a Lá no montanha fundo. que está, no Moab. Já é Moab. São as montanhas de Moab. Outro Moab. é Que é Jordânia, né? Hoje. O Rio Jordão está passando assim. Ali é a Jordânia, lá no fundão. Ok? E aqui? O que é aqui? Aqui é a fronteira. Aqui é vários lugares. Jabal Mukaber, vários lugares de muçulmano. E aqui judeu, no outro lado é judeu. Vocês estão vendo uma cerca aqui? Nessa rua aqui? Está vendo essa cerca aqui? Tá vendo uma como se fosse uma rodovia, né? Sim. Tá vendo a cerca ali? Sim. Separando Palestina de Israel. Não é todo, lá é todo Palestina. lugar que é Tá? muralha. Tem muitos lugares que não tem muralha. Porque não pode... Aqui é Palestina de Israel. Do outro lado de Israel, aqui é Palestina. E esse lugar aqui, mais ou menos, está guardado com a ordem franciscana, ok? E também, quem é que construiu essa igreja? A gente já viu arquiteto que já fez uma igreja no Getsemani, que se chama... Essa aqui que é a igreja ali, ó. Tem um domo branco. Agora, vou fazer uma explicação ao meu canal.
depois eu vou ler o imediato, tá bom? Então, vamos... Então, só para vocês terem uma ideia, nós estamos hoje dentro, Belém pertence à autoridade palestina. Israel, a nação de Israel, o território de Israel, ele é retalhado, vocês vão entender. Ora estamos na Palestina, ora estamos em Israel. Vai explicar no caminho. Tá, ele vai explicar no caminho. Então, você pegando o mapa, você vai ver aqui. Autoridade palestina aqui. Então, tá cheio de pedaços que pertencem à autoridade palestina. Faixa de Gaza lá no sulzinho, um pedacinho. Então, Belém aqui está encostado. E, bem, você vê. Aqui estamos, assim, a gente vem de carro. Quando o anjo Gabriel apareceu para os pastores não são os reis magos, tá? São duas coisas totalmente separadas. Tem pessoas que confundem, tá? Os reis magos vieram do Oriente. Os pastores são daqui, tá? Então, de onde Noemi era de onde? Noemi era de onde? Noemi. No dia em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, e efrateus de Belém de Judá, dessa região. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Terra de Moabe do outro lado ali, tá? Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Então Noemi é belemita. Noemi, daí o que aconteceu? Ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Quem que era Ruth então? Moabita, tá certo? Ruth era moabita. Era o nome de uma era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos Malom e Quilion, seus maridos, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois... dando-lhe pão. O que Belém significa? Casa do pão. Casa do pão, certo? Do árabe, casa da carne. Ele explicou isso no ônibus. Árabe é casa de carne e no hebraico é casa do pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Saíram da terra de Moabe e voltaram para cá. Disse Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, já que era um moabita, certo? E quem lembra? Moabe foi filho de quem? De onde veio Moabe? De Ló com a filha. Eram duas moabitas e amonitas, não é isso? Isso, ambos vieram dos filhos de Ló, tá? Ló com as suas filhas, então era fruto de incesto. Então Ruth era um fruto de incesto, que está na genealogia de Jesus. Não sei se vocês lembram, quem na época estudou o estudo vida, claramente na genealogia de Mateus capítulo 1, ali tem todas as mulheres, tirando Maria, todas tinham passado passado o pregresso meio ruim, tá? Batseba, que foi fruto de adultério, né? Ruth, que era moabita, tá? Rabi, que era prostituta, certo? Então, isso mostra claramente que não importa o nosso passado, se o Senhor nos escolheu, nós vamos ser úteis para o Senhor. Amém? Então nós temos que usar de misericórdia, de amor. Quando o Senhor escolhe, nós não podemos olhar para o passado. Nós não podemos falar assim, mas fulano, olha só, mas ele era assim. Esqueceu, ele se converteu, acabou. Mudou o passado, não vamos esquecer do passado. Ninguém vai ficar agora pegando, entendeu? Isso é muito importante. Às vezes vem irmãos da igreja, vem gente nova na igreja, ou a pessoa é drogada, a pessoa é prostituta, mas a gente fica com aquele estigma. Ela foi prostituta no passado, ele foi drogado. Esquece. Se nós queremos ajudá-lo, esquece, essa história foi do passado. É uma marca para ele, para ela, de que o Senhor o resgatou de lá. Amém? Então nós temos que valorizar o chamado do Senhor. Então aqui, daí assim, disse Noemi e tal, para que o Senhor use de benevolência convosco e como vós usaste com os que morrerem comigo.
o Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz. Eles disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vocês sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Vocês ouviram isso na comunhão de irmãs, não foi? Sim, amém. Né? A irmã Silvia compartilhou isso mais ou menos, certo? Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que coisa maravilhosa. Isso mostra, irmãos, que como é importante o convívio. Com certeza, Noemi era uma pessoa muito ligada à sua sogra. E não apenas isso, ela viu de fato o testemunho dela. Para ela poder falar assim, eu quero ficar com... Ruth ficar com Noemi, é porque Noemi estava dando um testemunho. Falou assim, essa minha sogra é diferente. Não é? Então nós como povo de Deus, nós temos que marcar a vida das pessoas. Temos que marcar a vida das pessoas. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, e se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até chegarem a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, tal. Por causa de uma pessoa que viu, teve uma visão, viu claramente, se comprometeu com o povo de Deus, ela se tornou ascendente na genealogia de Cristo. Amém. Você vê como uma decisão é importante. Às vezes nós tomamos decisões erradas, certo? Porque a gente não está ligado. Como é importante ter ligado ao plano de Deus. Por isso que eu estou falando, nós que temos a visão do reino, nós temos que estar comprometidos com a visão do reino. Amém. Tudo que nós temos recebido hoje na palavra profética e tudo, irmãos, é para nos comprometer. Nós temos que nos comprometer com essa palavra, ter clareza dessa palavra, porque com certeza o Senhor quer nos usar. Quer nos usar para gerar o quê? Gerar Cristo. Não é? Nós seremos grandemente usados. E a obediência é muito importante. Aqui no caso, ela mostrou obediência, mostrou respeito a quem? Mostrou respeito a Noemi. Né? Ruth, ela teve respeito à sua sogra. Né? Então, graças ao Senhor que tem boas sogras. Né? E especialmente na vida da igreja. Né? Nós temos que louvar o Senhor por isso. E o que aconteceu? Vocês todos sabem da história. Ruth chegou e tal. Daí foi a questão de colher espigas, né? Essa história vocês já sabem. Aí ela foi atrás, colher as espigas da colheita que já havia feito. E quem que ela encontrou? Boaz. Não foi? Foi no campo de Boaz. O campo de Boaz era por aqui mesmo. Tá certo? Foi no campo de Boaz. Aí se casou com Boaz e veio então a descendência, que todos eram da linha de Judá. Judá é da linha de Davi. E no final o Senhor Jesus veio. Né? Tem que coisa maravilhosa. Agora veja bem. Eles tiveram que... agora vamos lá para Lucas, tá? Isso aqui foi Ruth. Vamos lá para Lucas. Só para vocês lembrarem como é que diz aqui. Lucas capítulo 1. Perdão. Primeiro é para Mateus, né? Mateus. Nada melhor do que a gente falar isso estando no lugar aqui, tá? Ó. Eu pensava que era bem longe. Tá do lado. Mas é longe, né? Pra ir aquela época, eu não sabia se ela era mudando. É Lucas mesmo, Para Lucas. Lucas capítulo, acho que é capítulo 2, vamos ver.
Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia. Vocês vão ver a distância da Galileia. Tá? Da Galileia, da cidade de Nazaré. Ele morava em Nazaré. Para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Isso aqui também chama cidade de Davi, Belém. Por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se nos dias da gravidez de Davi, de Maria, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para hospedar. Tá? Aí fala assim: havia naquela mesma região, aqui, Belém ali, tá? Naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Então, se guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite, podia ser inverno? Quando que é inverno aqui? Quando que é inverno aqui? Muito frio. Não, quando? Que mês que é? Dezembro? Mês de dezembro. Dezembro. Tá. Como que pode cuidar de ovelhas no inverno? Correto? Então a data está errada. É por isso que falo que o Natal não está na data certa. Correto? É. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu da cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso você verá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa, deitada numa manjedoura. Manjedoura era um lugar, né, onde era um estábulo. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus tal. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que eles tinham sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhe fora anunciado. Tá? Então, aqui é o campo dos pastores. Por quê? Aqui tem umas cavernas. Aqui, inclusive, tem uma caverna aqui embaixo e tem uma caverna lá que a gente vai ver. E onde que eles guardavam as ovelhas durante a noite? Nas cavernas, tá certo? Para poder proteger e tudo. Então, eles moravam nas cavernas. Aqui tem ruínas de casa, né? Uma caverna, isso, sentir. Exatamente. Vamos entrar numa caverna. Aqui também tem uma aqui embaixo. Quem quiser dar uma descida rapidinho, dá uma olhadinha, tá? Então, só para vocês saberem. Então, entende-se claramente essa questão. Ligação de Ruth, né, com Noemi, toda essa questão de Belém. Como que, olha o tempo de Deus incrível. Estavam lá em Nazaré, ela estava grávida em Nazaré, mas aí o César Augusto falou assim: decreto para recenseamento. E o tempo de caminhada, quando chegou aqui, era o momento. Ela veio grávida, gente. Ela veio grávida, caminhando em cima de burro, não sei quanto tempo. Tá? Então você vê, irmãos, não é pertinho assim. São quantos quilômetros de Nazaré aqui? 152. 152 quilômetros. Quantos dias levaram? Se você calcula que caminha 10 quilômetros por dia, 15 dias, no mínimo. Vindo do deserto, subindo. Aqui é alto, aqui é 800, quase 1.000 metros, aqui 800 metros. Lá embaixo está menos 200. Tá subindo. Vocês vão ver todo o trajeto depois. Então vocês vão entender isso aqui, irmãos, que o negócio não foi fácil. Tá? Amém? Então tá. Vamos passar. Você quer. Não, vamos agora ali. Ok. Belém é ali, Belém, sim. esse setor aqui, né? Olha, irmão, Belém fica esse setor aqui, certo? Lá onde tem essa cidade, lá fora, lá. Esse setor aqui é qual? Esse setor aqui? Que é que? Hein? Não, mas aqui aqui é um bairro de judeus lá em cima, né? Tem uma embaixada também dos Estados Unidos, está perto aqui também. Tá bom. Tá bom. Amém, irmão.
Aqui esse vídeo é continuando o vídeo Campo dos Pastores, viu? Aqui a gente ainda estamos ainda no Campo dos Pastores. Daqui a pouco vai ter outro vídeo mostrando os irmãos exatamente a caverna onde se colocou, onde os pastores guardavam as ovelhas, certo? Daqui a pouco a gente vê. Amém. Vamos entrar agora na caverna, a caverna do Campo dos Pastores. Estamos aqui preparando para entrar. Ok, usa o flash. La croce di Cristo con le 4 croci più piccole, i 4 Evangeli che devono essere pregati nei 4 punti cardinali. Il Vangelo l'universalità della redenzione, quindi Então aqui na caverna. Because our group. Você está com esse grupo? Another group. Another group. That's why we better wait group after group. Continua no caminho, na volta a gente sai. Então, tá vendo que é caverna mesmo. E até a gente faz missa aqui, mas a gente está só passando para sentir o lugar, como foi. Vamos esperar. Era natural. Tudo natural. Tudo natural. Não, mas eu vou explicar. Pode continuar? Porque tem a gente. Tem gente tem que ir passando, hein? Posso voltar? Pode. A gente volta daqui, né? Na esquerda a gente volta. Eu gravar, só não aparece nada. Entendi. Aqui, a gente sai daqui. Caverna é grande, hein? É um frio aqui embaixo, sacudido. Você pode tirar uma foto nossa? A temperatura se mantém bastante estável. Tem amor, senta aqui. Eu vou botar aqui no. A gente volta no mesmo lugar que a gente Se esconderem, só usa. até trazerem as ovelhas para baixo. Ah, vai, hein? Aqui, ó, liga ela. Acho que Agora faz tirei de duas. conta que vocês são pastores de ovelhas. Vocês já vão ficar aqui direto. Tudo aqui e depois a gente sai. Circular. por ordem. A gente já saiu. Ó. Aqui acho que fizeram esse buraco pra questão de claridade. Aqui é escuro, sabe? Tá vendo que. Meu Deus, você não tá me enxergando aqui embaixo, não? Você acredita? Eu não tô enxergando essa parte aqui, não. Vai, passa. Que bonitinho. Tô chegando essa parte. E aqui estamos voltando, saindo. Fica aí. Saindo. Tá pra me tirar foto, é? Ah,